para você trabalhar bem com as integrações dos sistemas estruturantes com o CIAFIC, e talvez você conheça desses termos, talvez não, e vocês estão aqui também para entender. O CIAFIC é o conceito que a gente aplica ao sistema de contabilidade pública, ao software, né? A solução tecnológica que você usa aí na sua entidade. E aí é óbvio, um CIAFIC ele vai ter diversas marcas. É como se um CIAFIC fosse um cachorro, o cachorro tem várias raças, entende? Então assim, você tem o cachorro, aí tem o Shih Tzu, tem o Bulldog francês, tem o Pinscher, tem o vira-lata caramelo, tem o vira-latinha fiapo de manga. Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre os erros mais comuns no fechamento das contas, seja das contas anuais ou das contas mensais. Sabe que você, sendo contador, deveria dominar essa prática de fechamento. Ela é a essência da nossa profissão. Não sei se você sabe, e talvez até o Guilherme saiba, ele se formou recentemente e teve aulas de teoria da contabilidade, né, Guilherme? Lá por volta de 1500, Luca Pacioli ele sistematizou esse processo contábil, ele transformou ele em algo científico, porque já era uma prática contábil. As pessoas já aprendiam na prática como fazer a escrituração das contas, mas aí ele tornou isso um processo científico, através do modelo de débito e crédito, né? A partir, imagina, de um direcionamento mais sistematizado de como fazer. E desde então a contabilidade é débito e crédito. Essa é a prática da nossa profissão, e depois ao longo do tempo a gente veio trazendo normas de contabilidade, princípios, muito por causa das instituições financeiras que queriam normatizar como fazer o registro, e aí a contabilidade começou a ficar um pouco mais chata, cheia de lei, cheia de norma. Mas a prática ela vinha do controle patrimonial e do registro do débito e do crédito para fazer esse controle que permitia as pessoas saberem se elas estavam ou não evoluindo o seu patrimônio. Pô, tô ficando mais rico ou não? Estou prosperando ou não estou? Como é que eu vou saber? Fundamentalmente pelo controle e a comparação dos períodos. Ora, mês passado, como era a minha situação, como é hoje. Eu tinha quanto no banco, quanto eu tenho hoje. Quanto de pedras preciosas eu tinha, quanto eu tenho hoje. E aí essa evolução patrimonial permitia a pessoa saber se ela está crescendo ou não. Porque todo negócio é começado para poder dar resultado, dar lucro, e lucro se converte em mais patrimônio para o sócio, né? E para a administração pública não muda muito, assim, o objetivo não é ter lucro, mas é ter uma situação patrimonial saudável. Então, essa é a grande prática, assim, a essência do que a gente faz, de maneira que eu fico muito triste quando eu vejo que as pessoas vão se distanciando do débito e do crédito, do registro. Parece que hoje em dia a contabilidade é só relatório, é só análise, é só a consultoria, e as pessoas estão cada vez se distanciando mais do fundamento. E aí elas ficam reféns dos sistemas, reféns de práticas que elas acabam repetindo, não tem condição de criticar. Então, uma das minhas missões aqui, sem dúvidas, é resgatar essa contabilidade mais raiz para que ela não morra, porque ela é a que dá a base para a gente entender todo o resto. Vocês entenderam? Então, fundamentalmente isso, o Guilherme está aqui, está aprendendo também, nem que por osmose, né? Ele vai me ouvindo e vai aprendendo. Então, assim, você tem que dominar, essa é a prática daquilo que a gente faz, é o âmago, né? A contabilidade, ela nasce assim, surge assim, a gente aprende dessa maneira na faculdade, e apesar de hoje ter uma tecnologia que facilita muito o nosso trabalho, os sistemas são todos fundamentados nisso. Mesmo os sistemas da contabilidade pública, nesses moldes mais atuais, como eu falei para vocês no vídeo passado, é todo estruturado sobre essa prática da contabilidade. Então, é o que você de fato precisa dominar. Quando você não tem esse domínio, o que acaba acontecendo com você enquanto profissional? Você fica um pouco perdido em relação às análises. Imagina que você se depara com um balancete de verificação e fica um pouco perdido. Você trava diante desse balancete. Você olha para ele e não sabe muito bem por onde começar a analisar, o que analisar. Às vezes você até se vira bem ali na parte patrimonial. Imagina, pega os ativos e os passivos, e ali você até navega bem, porque você entende o que é um caixa, o que é um banco, você vê ali um crédito a receber. Em termos de ativos e passivos, a contabilidade pública hoje está muito próxima da contabilidade comercial. Então, você acaba se virando bem. Só que imagina, quando você começa a se aprofundar um pouco mais, para entender o fechamento das contas, e aí eu estou falando com quem? Não é um conteúdo que é para todo mundo.
para você que é contador, contadora pública, que realmente deseja ter esse aprofundamento, né? Você quer ter esse domínio, quer ter esse entendimento. Imagina que você trabalha numa entidade menor, num município pequeno, na Câmara Municipal, numa autarquia de água, numa fundação educacional, que seja, e mesmo sendo um município pequeno, você tendo uma sobrecarga maior de trabalho prático, você quer ter esse domínio da base para poder saber navegar bem no entendimento da contabilidade. Não sei se você tem esse entendimento, mas pensa comigo no seguinte. Semana passada eu fui a um município em São Paulo para poder acompanhar o fechamento das contas. As contadoras lá, elas vêm aprendendo já sobre como fazer os lançamentos, as conciliações, aonde pode lançar, onde não pode lançar, e aparentemente estava tudo bem. Quando fomos analisar ali os relatórios fiscais, identificamos uma diferença ali de resto a pagar, sabe? E mergulhando mais fundo no problema, analisando as contas do balancete, a gente foi começar a entender um pouco melhor o problema, a causa do problema, e chegamos à conclusão de que foi feito um procedimento errado no sistema, sabe? Um lançamento contábil indevido, alguns estornos que não deveriam ser feitos, de maneira que resolveu um relatório, né? Tinha um erro em relação ao pagamento de um resto a pagar num relatório, que não era possível identificar em outro. Aí o pessoal do sistema conectou junto com o pessoal da entidade, resolveu esse relatório, mas não resolveu os demais, né? Resolveu um, mas abriu um monte de problema em outros. Por quê? Porque é por falta de clareza mesmo, falta de entendimento de que a contabilidade ela é uma grande valsa de débitos e créditos. Ela trabalha nessa lei universal de compensação. Então, se você mexe de um lado, mas mexe mal, você naturalmente vai ter problema de outro lado, porque a contabilidade é débito e crédito. Quando você não tem esse domínio pleno dessa valsa, desse balé gostoso que é debitar e creditar, como eu falei, que é a essência da prática da nossa profissão, você acaba tendo soluções incompletas. Você mexe de um lado e não consegue determinar ou mensurar o impacto que aquela alteração vai causar. Então, para quem é esse conteúdo, né, essa sequência que eu venho trazendo desde o vídeo passado, esse vídeo, semana que vem nós vamos estar conectados aqui de novo, é para você que realmente deseja esse aprofundamento, esse mergulho mais fundo. Eu recebi um contato de uma colega esses dias dizendo: João, eu realmente gostaria de me aprofundar mais nessa nova contabilidade. Não esses ensinamentos sobre o orçamento, porque isso, apesar de ser importante, eu já tenho algum domínio, já faz parte do meu dia a dia. Eu quero fazer esse mergulho contábil mais fundo para entender essas novas práticas contábeis, essa contabilidade contemporânea. Então é para você esse conteúdo, de maneira que eu não recomendo você parar para me ouvir, nem continuar acompanhando essa sequência de conteúdos que eu vou te trazer aqui, de aulas, se você, imagina, está só estudando para concurso, ou se você, às vezes até faz parte da equipe da contabilidade, mas não quer esse aprofundamento, porque você quer só saber das práticas de orçamento, você só quer saber de empenhar, liquidar e pagar, então fica na tua, vai mexer com essas coisas aí, não precisa me ouvir, porque eu não vou ficar falando disso, eu vou falar para você da contabilidade que está rolando hoje, essa contabilidade que é a base de toda a construção dos relatórios contábeis e fiscais, e essa contabilidade que os tribunais de contas definitivamente têm fiscalizado, sobre ela que eles têm apoiado as suas análises mais atuais, e tem surgido muitos apontamentos, inclusive esse que eu quero trazer para vocês agora. Entenda, num primeiro momento, que quando você... Alguns erros comuns no fechamento das contas, esse é o grande propósito da nossa discussão. Então entenda que quando você realmente ainda carece desse mergulho, é muito natural, como eu falei, que você, diante de um balancete de verificação, fica um pouco perdido. Não sabe muito bem o que deve analisar, não sabe como analisar, não tem segurança de dizer se seu balancete de verificação está correto ou não. Você até consegue identificar, imagina, as contas de banco, você vê lá as contas de consignação. Essas contas patrimoniais você consegue ainda fazer alguma conciliação, mas às vezes erra na hora de fazer algum registro para ajustar esses saldos. Vou dar um exemplo para vocês. Fechei um balanço no ano passado,
né, que era em 2024 eu fechei um balanço de 23 de um Instituto de Previdência, um RPPS. E o colega lá, o contador, até conhecido meu, eles identificaram uma diferença nas contas de consignações a pagar. Tinham 2 contas extras lá, eles tinham um saldo em cada uma delas, eram poucos reais, R$75, 50 em cada, era pouca coisa. Mas eram saldos que eles conciliaram e identificaram como não devidos. Eles não deviam aqueles valores, havia sido feita uma retenção, imagina, num valor errôneo, um valor indevido, esse valor estava pendente lá, de maneira que nunca ia ser pago, precisava ser baixado esse valor. Então pensa comigo, até esse ponto eles chegaram bem a essa conclusão, não é difícil fazer uma conciliação patrimonial. A questão é, como resolver esse problema? É um erro comum, divergências em conta extra orçamentária. Às vezes contas extras que invertem saldo, é um erro comum. Esse saldo indevido por conta de uma retenção que não deveria ter sido feita é alguma coisa comum. Às vezes você até circulariza com os credores e realmente o valor não é devido. Então até aí eles chegaram bem. Só que como regularizar isso? Aí eles tiveram uma ótima ideia, né? Uma ideia brilhante que foi, ora, vou baixar o saldo. Então o que eles fizeram? Foram lá na conta extra, lá no 2188, imagina a conta de consignados lá com o banco, empréstimo consignado. Aí eles debitaram a conta extra orçamentária, creditaram uma variação patrimonial aumentativa lá na classe 4, então debitou 2, creditou 4, baixou o saldo da conta extra. O que você acha? Você acha que deu certo ou deu problema? Deu problema. Por que deu problema? Aí entra o lance que eu estou te falando de não ter o devido fundamento, né? Você chega até um determinado nível, mas ao realizar a correção, falta a lógica, falta um pouco mais de instrução, falta um pouco mais de base. Então eles fizeram o lançamento, aparentemente deu certo. Por quê? A hora que você vai lá e tira o balancete de verificação, o saldo na 2188 foi reduzido, sabe? E para olhos mais destreinados, esse lançamento contábil até surtiu algum efeito. Ele baixou o passivo, jogou uma variação patrimonial aumentativa. Aparentemente ele não tem problema, ele não tem falha. Tanto é que eles fizeram assim e para eles estava tudo bem. Quando é que a gente vai identificar que tem problema nisso? Quando você vai lá e pega, por exemplo, o balanço financeiro e o balanço financeiro não fecha. Não fecha por quê? Olha só, esse é um erro comum. Estou apontando para você entender. E eventualmente você já deve ter feito algum tipo de ajuste em conta extra-orçamentário, o Tribunal de Contas acaba pegando. Raramente eles não pegam, porque não fecha depois os saldos financeiros. E o Tribunal de Contas tem toda uma lógica, eles montam uma planilha com umas reengenharias para poder chegar nessa conclusão, né? Eles pegam as variações de saldo financeiro, mais o resultado orçamentário, eles veem que isso não fecha, eles têm uma metodologia para poder fazer essa análise, por isso que toda vez que você mexe em conta financeira não bate. Mas eu digo para você, com base até no meu conhecimento, com um pouco mais de fundamento, que isso dá problema porque dentro do PECASP nós temos uma regra de integridade, que é a regra de pagamentos e recebimentos. E por conta dessa regra de integridade é que esse tipo de solução é falha. Você aparentemente resolve, mas depois acaba trazendo uma consequência, um problema que você não conseguiu dimensionar. E essa regra, fundamentalmente, você vai encontrar lá no MCASP, tem lá dentro do capítulo que trata do plano de contas aplicado ao setor público, uma regra de integridade, chama pagamentos e recebimentos, que vai dizer, nesse caso, imagina, que uma conta financeira só pode ser movimentada contra uma conta patrimonial se ela tiver a execução orçamentária ocorrendo em paralelo. Traduzindo, se eu pego uma conta de consignação que é financeira, baixo o saldo dela e credito uma conta patrimonial, como é a conta da VPA, eu só poderia fazer isso se eu tiver, imagina, empenhado, liquidado e pagado, ou tiver uma arrecadação de receita orçamentária. Eu deveria ter uma execução orçamentária, ou de receita, ou de despesa, conforme o caso, que dá suporte para essa movimentação entre contas financeiras e patrimoniais. Compreende? Então, desenho para você aqui de maneira muito clara, muito precisa, um erro que é muito comum. Talvez você já até tenha caído nesse erro de fazer esse ajuste e te falei por que ele é ocasionado. Qual é a causa disso? Onde é que está o fundamento desse problema?
está na quebra da integridade da própria contabilidade. Você fez um lançamento que não é admitido. Já é expressamente declarado que se você fizer um movimento desse, vai dar merda. E acabou dando merda. Só que eles não sabiam. Cara, e vou dizer pra vocês assim, ó, do fundo do meu coração. Eu compreendo, porque ninguém é obrigado a saber. Se ninguém nunca te instruiu, como você vai saber? Então eles não fizeram por mal. Eles fizeram na ânsia de querer acertar. Ok? Só que eles não foram devidamente preparados para isso. Não é culpa deles. Na faculdade você não aprende isso. Infelizmente. Você não aprende na faculdade. Quando você está no dia a dia aí, está na sua entidade, na prefeitura, na câmara, onde quer que seja, fala para mim de qual entidade você representa. Você é contador ou contadora da onde? Da prefeitura de onde? Da câmara de onde? De alguma secretaria de fazenda do estado? Comenta para mim de onde você está vendo essa live. Por quem você é responsável pela escrituração. Então não é culpa sua. Imagina que você assumiu a função e não teve alguém antes de você que tinha esse conhecimento e te instruiu, você não tem como saber. Você não tem bola de cristal. Se você não foi num curso ou treinamento prático de contabilidade, você não tem como saber isso. Eventualmente você vai numa capacitação de contabilidade, o que eles te ensinam lá? Sobre empenho, liquidação e pagamento, sobre os estágios da receita, sobre a classificação da receita e da despesa. Isso é importante, só que para você que é contador e que quer fechar a conta do ano e do mês, você tem que ir mais fundo, não dá para ficar só nessas práticas orçamentárias e financeiras, compreende? Que tudo isso é muito importante, mas para você ser um profissional mais completo, você tem que dominar a prática contábil de maneira mais profunda. Simples assim. Não é culpa sua. A graduação não te capacitou. Você pode ter feito 5 pós-graduações. Provavelmente nelas eles não entraram nesse mérito. Talvez você aprendeu com um contador que veio antes de você, que é de uma outra geração, que para ele, ele não viveu isso, não respirou isso, ou dele não foi exigido isso, porque essas são exigências mais recentes. Então você precisa entender que não é tua culpa você estar nessa condição de ter essa vontade de fazer, mas ficar impossibilitado, se sentir às vezes um pouco incapaz, mas é óbvio que está nas suas mãos mudar essa realidade. Estou dizendo para você, vai lá no MCASP, tem um capítulo sobre o PCASP que ensina as regras de integridade, regras fundamentais que você precisa aprender para poder fazer os lançamentos contábeis com mais segurança. Agora, óbvio, né? Não só os lançamentos contábeis ali que refletem o balancete. Você entender, por exemplo, que para você trabalhar bem com as integrações dos sistemas estruturantes com o CIAFIC, e talvez você conheça desses termos, talvez não, e vocês estão aqui também para entender. O CIAFIC é o conceito que a gente aplica ao sistema de contabilidade pública, ao software, né? A solução tecnológica que você usa aí na sua entidade. E aí é óbvio, um CIAFIC ele vai ter diversas marcas. É como se um CIAFIC fosse um cachorro, o cachorro tem várias raças, entende? Então assim, você tem o cachorro, aí tem o Shih Tzu, tem o Bulldog francês, tem o Pinscher, tem o vira-lata caramelo, tem o vira-latinha fiapo de manga. Então entenda que o CIAFIC é o cachorro e as empresas que fornecem são as raças, tá? Então entenda assim. E depois você tem os sistemas estruturantes, que não são sistemas de contabilidade. Você vai ter patrimônio, compras e licitação, RH, o tributário, mas entenda que esses sistemas estruturantes, que são periféricos ao CIAFIC, eles enviam informações para a contabilidade, que deve, reconhecendo-as, ter um processo de atribuição de valor e um registro contábil de débito e crédito. E essa integração também depende desse domínio mais técnico da contabilidade, que eventualmente acaba ficando até, eu gosto de usar a palavra delargado, né? Ele fica delargado. Os cariocas falam diferente, né? Eu sou do interior, então eu falo delargado, porta, né? Então entenda assim, ó, ele acaba ficando delargado para o sistema. E aí às vezes você quer fazer uma integração entre o patrimônio e a contabilidade. E se não existe a integração ou não existem os lançamentos contábeis, essa integração acaba não saindo, porque deveria ficar na sua responsabilidade, mas você espera que o pessoal do sistema faça. Lá
eventualmente eles têm pessoas, assim, ó, às vezes tem uma empresa de sistema, tem 1 ou 2 caras lá que dominam a contabilidade mesmo, e depois o restante tá aprendendo. Então eles ficam sobrecarregados e não conseguem te ajudar, essa integração fica travada. Às vezes você tem um erro, você faz uma remessa do balancete contábil para o seu Tribunal de Contas. Imagina que em São Paulo, por exemplo, a gente tem o Aldesp. E aí você manda o balancete contábil de verificação, o balancete de conta corrente, dá algum tipo de validação, de erro lá dentro do Aldesp, e aí você não consegue interpretar, não consegue abrir o balancete para poder entender, fica também na dependência do sistema. Você vai enviar a matriz de saldos contábeis no SICONF, imagina, e aí dá um problema lá de validação, que não fecham os saldos entre os sistemas, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, aí, sei lá, fala, não fecha os totais entre os sistemas, e você não tem condições, por exemplo, de abrir a matriz de saldos contábeis para poder fazer uma análise ali prévia para poder entender. Fala, João, mas não é obrigação minha, porque eu pago o sistema e pago caro. Eu falo para você, tudo bem, você paga o sistema, tem todo o direito de exigir que eles te entreguem algo de qualidade. Óbvio, tem um contrato para isso, eles têm que estar atualizados à legislação. Só que a responsabilidade é sua como profissional dominar o que o sistema faz. Porque a contabilidade ela é maior do que o sistema. Concorda comigo? Vou repetir, tá? A contabilidade ela é maior do que o sistema. Às vezes o pessoal do sistema acha que eles são, eles têm o rei na barriga, eles acham que eles são maior que a contabilidade. Semanas atrás estava no grupo de alunos e aí um colega trouxe uma situação que ele queria fazer um empenho de adiantamento para os servidores, queria fazer numa natureza de despesa e o pessoal do sistema não admitia de jeito nenhum ele fazer aquele adiantamento naquela despesa. E não admitir, não sei o que não vou deixar, fala da lei, que não sei o que manda fazer, papapá. Aí eu falo, gente, é o poste fazendo xixi no cachorro, porque como é que pode? O sistema querer se sobressair sobre o contador, que está num grupo de contabilidade, de tá outros profissionais capacitados, dizendo para ele, não, faz sentido sim, pode fazer, um monte de gente faz, normal, e o pessoal do sistema dizendo que ele não pode fazer. Não é o poste fazendo xixi no cachorro? A gente fala assim quando está invertida a lógica, né? Cara, não faz sentido, a contabilidade é maior que o sistema. Óbvio, né? Precisamos de contadores bem capacitados. Também não adianta o cara achar que só porque ele é contador, que tem cargo, tem o crachá, que ele vai também sair pedindo um monte de coisa que fere a legislação, que não tem nada a ver. Tem que ter discernimento. Mas, poxa, também não dá para admitir que o pessoal do sistema queira impor toda essa banca sobre você. Se você tiver com a razão, tiver argumentos, nem tudo você consegue provar por meio de lei. Imagina, se eu quero fazer um adiantamento e empenhar no 33.90.39, não vai ter uma lei que diz expressamente que eu tenho que fazer um empenho assim, mas e a minha prerrogativa profissional de dizer, cara, é assim que é, porque esse adiantamento é para suprimento de fundo, ele vai ser utilizado para pagar pequenas despesas de serviço, entende? Então assim, tem que ter argumento, tem que ter posicionamento e cada um tem que fazer a sua parte. Agora, quando você delarga para o sistema, você acaba ficando refém deles. E quando eu falo delargar, não é só terceirizar, porque quando você terceiriza quando tem domínio da coisa, sabe fazer e de maneira intencional, responsável, sabe, com controle, com a rédea da situação, o sistema faz para você. Delargar é quando você está totalmente alheio ao processo, você é ignorante naquele assunto, nunca fez, não tem conhecimento e deixa na mão deles porque você não sabe como que faz. E aí você fica totalmente refém, o pessoal te liga, te enrola e diz que pode, diz que não pode, você não tem como argumentar, não tem como defender, não tem como brigar e você acaba engolindo e vai para aí, vamos que vamos. Só que depois, quando dá problema lá no Tribunal de Contas e vem um apontamento, você não pode alegar essa ignorância e dizer, cara, ficou errado porque o sistema fez errado. Porque a responsabilidade vai recair sobre os seus ombros, entende? Você pode até de maneira momentânea achar que está se esquivando do problema, mas cedo ou tarde você vai acabar tendo que dar cabo disso. Então você, para não ficar refém, se você vive essa situação, sabe, o que eu venho falando aqui é para você que realmente quer superar essa dependência, porque você quer realmente estar no controle. Ok? Isso é muito comum de acontecer, viu?
de darem problemas nas remessas, validações e críticas, que por você não ter nem ideia de por onde começa, acabar sempre abrindo um chamado para que o pessoal do sistema possa resolver. Estou falando porque presencio, isso acontece de fato. Depois, um erro muito comum também, uma situação comum que acontece com o fechamento das contas. Vem um apontamento do Tribunal de Contas e você ainda não tem condições nem de interpretar o apontamento. Vou repetir, você não tem condições nem de interpretar o apontamento. Então assim, você está, infelizmente, despreparado, desatualizado para a coisa, então você está totalmente no escuro. E aí vem um apontamento que você não esperava, era um risco despercebido, de repente, pum, o negócio cai no teu colo. Eu não sei se você tem esse discernimento, mas quando você está na escuridão, você não consegue perceber o risco. E aí daqui a pouco você realmente está se prejudicando. Vou dar um exemplo para você. Uma vez eu fui caminhar com a minha esposa e a gente saiu no finzinho da tarde, quando voltou já estava bem de noite. Já escureceu rápido, já estava bem escuro. E a gente passou assim pela rotatória da avenida já para chegar em casa e estava muito escuro, porque não tinha iluminação, não tinha poste ali, era um trechinho de nada. Mas estava um breu total. Não sei se você já teve essa experiência de caminhar num breu total, assim, com ausência total de luz. É a treva, é a escuridão. Quando você está nessa escuridão, você paralisa, você fica travado, anda muito devagar, porque você não sabe quais os perigos que te rondam. Você não sabe se tem um buraco à frente, se tem um degrau, se tem um galho de árvore onde você pode bater a cabeça, se tem algum bicho te rondando. E às vezes você fica na escuridão e te causa alguma falsa sensação de segurança, você não ver os riscos ao redor. O problema é que se você continua avançando nessa escuridão, cedo ou tarde você vai acabar topando com alguma coisa. Você vai acabar tropeçando, vai acabar caindo, vai acabar batendo a cabeça, alguma coisa vai acabar acontecendo com você. Se não acontecer, é por pura sorte, né? É porque Deus te protegeu e te deu algum livramento. Mas é melhor você não contar com essa sorte, né? Muito melhor no breu você ter luz, ter uma lanterna para poder iluminar o teu caminho. Então imagina que se você na contabilidade, fazendo a analogia, está na escuridão, pela ausência de conhecimento, pela ausência das questões mais atuais, né? Porque você está ali, com todo respeito, ali na ignorância da informação, você não está presente para o que precisa ser feito, você pode até ter uma falsa sensação de tranquilidade, de paz. De maneira que tem gente que prefere não se capacitar porque não dá conta de lidar com, né, o peso da responsabilidade. A pessoa ela não consegue ter esse controle emocional e tem gente que prefere, prefiro não me capacitar porque com isso aumenta a responsabilidade. Agora eu falo para você, é muito mais sábio e prudente você ter o conhecimento e é óbvio, né? O devido direcionamento, discernimento do que pode ou não pode fazer, do quanto você pode ou não ficar em paz com a informação que você tem na mão, do que ficar totalmente alheio a isso. E aí peguei caso recente, né? Uma colega que recebeu um apontamento, ela é de uma autarquia de água. E aí veio um apontamento do Tribunal de Contas dizendo assim, a ausência do registro das faturas de água a receber. Alguma coisa assim, de maneira bem prática eles descreveram o apontamento. E ela não teve condições nem de interpretar. Aí trouxe lá para nós, na comunidade, e eu falei para ela, colega, o que eles estão querendo dizer aí é o seguinte, as faturas de água que o departamento aí emite, pega aí um departamento de água e esgoto, então ele vai lá, faz a leitura da água e emite a fatura. Essa fatura deve ser registrada por competência como um crédito a receber. De maneira que, imagina, se a leitura da água foi agora em janeiro, o balancete de janeiro deve ter esse valor que foi faturado, cujo vencimento é fevereiro. Então o que eles estão dizendo é que você tem que aplicar o princípio da competência no reconhecimento da receita. Ah, beleza, então assim, até aí tudo bem, aí dei a instrução. Poxa, mas e agora, como que eu faço? Aí depois tem a instrução prática de como fazer o registro. A partir do reconhecimento, da atribuição do valor, qual conta debitar, qual conta acreditar, para que no balanço patrimonial essa informação possa constar. Então eu dei um exemplo de janeiro, mas entenda que no caso da fiscalização, o que o tribunal constatou? Peguei o balanço patrimonial, imagina, do exercício de 2023, 2024, que seja, não identifiquei nenhum tipo de crédito a receber no balanço. Isso configura
uma falta de prática atual, uma irregularidade. Por quê? Porque nós temos um procedimento contábil patrimonial que exige o reconhecimento da receita por competência. Tá entendendo? Então esse é um erro comum. Qual que é o erro comum? O erro comum é você, por estar desatualizado das regras, não ter uma informação no seu balanço, seja um ativo ou um passivo, a apuração de algum resultado e ser pego de surpresa por causa disso. Esse é o erro comum, tá? Dei só um exemplo. A falha é você, infelizmente, por desatualização, ser pego de surpresa pelos apontamentos. Ou, como eu falei no vídeo passado, né, às vezes por não dominar bem as técnicas de registro contábil, você fazer um registro pelo valor equivocado, ou fazer um registro numa conta contábil errada, que não evidencia a prática que você está estabelecendo. Vou dar um exemplo prático disso. Numa outra situação, né, uma colega apresentou o fechamento do balanço com a dívida ativa a longo prazo e a curto prazo. Pensa nessa hipótese, né? A dívida ativa, por praxe, ela é inscrita a longo prazo, depois você pode qualificar parte da dívida ativa a receber como um crédito de curto prazo. Beleza, até aí tudo bem. Ela começou a adotar o procedimento de ajuste para perdas da dívida ativa, só que aí fez o ajuste só na conta de longo prazo. Não sabia que tinha que fazer também a curto prazo. Então ela fez, olha só, o registro do valor bruto da dívida no longo prazo e no curto prazo, até aí tudo bem, perfeito. Quando foi registrar o ajuste, fez só no longo, não fez no curto. E aí depois acabou tendo problemas lá no ranking do Siconf, porque foi analisado como uma informação de baixa qualidade, o fato dela ter a dívida ativa no curto prazo e não ter o ajuste, sendo que ela fez o ajuste no longo. Então assim, ó, são detalhes, né? São atualizações, mas esses detalhes conversam com profissionais como você, como eu, que querem realmente fazer as coisas bem feitas, que compreendem que tem um chamado, que você está na função como contador e contadora e quer trazer a informação contábil com a máxima qualidade que você pode conferir a ela. Por quê? O seu balanço, ele pode até não ter alguma informação do imobilizado, porque o pessoal do patrimônio não consegue te dar um relatório, tá? O seu balanço pode até não ter alguma informação sobre o registro de férias e 13º a pagar, porque o pessoal da RH não consegue te dar essa informação. E olha só, se a informação não chega, é uma coisa, perfeito? Você fica em paz porque você tem consciência de que deveria, solicita a informação, ela não vem, por conta disso não está no balanço. Te causa incômodo? Sim, causa um incômodo, mas não é por culpa sua que a informação não está lá. Agora, existem uma série de informações contábeis que depende apenas de você. E nisso que depende só de você, não dá para dar margem para o azar. Aquilo que depende só de você deveria estar bem feito, até para que você possa exigir dos outros departamentos que eles possam também fazer o melhor. Faz sentido para você? É uma questão de coerência. Eu fui dar um treinamento aqui na cidade, anos atrás, e falando sobre execução orçamentária, etc., a gente entrou no assunto sobre indicadores de planejamento, a medição de resultados dos programas e das ações. E eu lembro que o pessoal da contadoria disse o seguinte: João, nós estamos querendo implementar dentro do planejamento e da execução análises de resultado. Aí eu falei, poxa, que legal, né? Muito bom, porque os indicadores de planejamento conversam sobre resultado. E aí eles começaram a discutir sobre isso, de como poderiam fazer, e eu perguntei para eles o seguinte, falei assim, mas na contabilidade, vocês já estão fazendo essa análise de resultado? Sobre, imagina, quantos dias a gente consegue entregar o fechamento do mês, e eventualmente criar um indicador para reduzir o tempo de fechamento mensal, de, sei lá, 10 dias para 9 dias, para 8 dias. Seria uma métrica de resultado razoável, tendo em vista que a gente tem um critério de qualidade e de tempestividade. Então, para mim, seria um critério de resultado válido. Eles falaram, não, aqui a gente não tem aplicado nada. Eu falei, poxa, então, a primeira coisa é fazer o dever de casa. Como é que você quer exigir dos outros departamentos que eles tenham métricas de resultado se na contabilidade vocês não têm? É incoerente, concorda? Fala para mim, como é que você quer exigir do departamento de RH uma informação que tenha mais qualidade, ou que eles façam algo, se você não faz?
Você quer exigir do patrimônio um melhor controle, etc., mas você ainda tem falhas para resolver na própria contabilidade. É uma questão de coerência. É você fazer o melhor que você pode na condição que você tem e aí sim você começar a exigir dos demais. É olhar primeiro para o próprio umbigo, cuidar daquilo que você tem para fazer e depois priorizar, começar a demandar e dedicar tempo para outras informações que você possa trazer para a contabilidade. Eu garanto para você, tem muita coisa que dá para você fazer na contabilidade sem depender dos outros. Tem muita coisa que dá para você fazer na contabilidade sem depender dos outros, tá bom? Sem depender dos outros departamentos. Conciliações, melhorias, prazos que você pode cumprir melhor, melhorar a conformidade dos relatórios e dos balanços, sabe? Trazer uma melhor técnica para a contabilidade. Tem bastante coisa que dá para você avançar, isso eu garanto. Perfeito? Isso depois vai nos levar para mais um erro comum, que é o seguinte: quando você não tem esse domínio da contabilidade nova, contemporânea, você acaba ficando um pouco refém das atualizações que ocorrem nos balanços demonstrativos fiscais. E eu vou dar um exemplo já, só quero te lembrar o seguinte: se estiver fazendo sentido essa aula, você deixar um like, se inscrever, compartilhar, para que isso possa alcançar outros profissionais. A gente está numa rede aqui de apoio. Eu trago aqui para você um conteúdo que tem valor, que é prático, abençoa sua vida. O que eu te peço é que você realmente possa levar isso para mais pessoas. Com certeza essas pessoas vão te agradecer, tá? Obrigado por ter me recomendado aquele vídeo, obrigado por ter me indicado o João. Eventualmente vai abençoar a vida dessa pessoa que você gosta. Faz todo sentido você dar isso para o universo, com certeza você vai receber em troca, tá bom? Então olha só. Feito isso, confirma para mim se você fez, escreve aqui se compartilhou, que eu quero saber quem realmente está gerando esse transbordo. Dito isso, o que acontece? A contabilidade pública, eu vou chamar de nova, a nova contabilidade pública, essa contabilidade moderna, contemporânea, fundamentada em princípios e normas de contabilidade, né, bem delineadas, ela é toda estruturada a partir dos lançamentos contábeis, dos débitos e dos créditos, de maneira que balanços e demonstrativos fiscais são construídos com base nesse core, nesse centro de registros contábeis. Então, é muito comum todos os anos a gente ter atualizações. Imagina que sai uma atualização no réu anexo 8, que é o demonstrativo, né, de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então sai uma atualização naquele relatório, seja porque uma receita mudou, uma fonte de recursos mudou, imagina, a maneira de registrar um lançamento na contabilidade pode ter mudado. E quando você domina essa chave mestra da contabilidade, você pode compreender essas atualizações. Semana passada tinha um colega fazendo o fechamento dos valores de resto a pagar e ele queria ter um discernimento sobre em que coluna ia o valor inscrito, o que era de exercícios anteriores. Imagina, aquela distribuição dos saldos de resto a pagar entre o réu anexo 7, né, o RRO 7, que é o demonstrativo de resto a pagar por poder e órgão, ou o RGF 5, que é o demonstrativo da disponibilidade de caixa para fins de inscrição em resto a pagar. E eles são relatórios que têm diversas colunas de resto a pagar, cada uma delas deve apresentar um valor em conformidade com o demonstrativo. Se você não tem esse domínio prático da contabilidade, você não consegue interpretar os relatórios. Eles são construídos com base nos registros de débito e crédito. Então, se você pega, né, e tem atualizações frequentes da contabilidade e não consegue interpretá-las, depende sempre de alguém que te diga o que mudou, né, que te explique, porque você não tem condições de entender. Então, definitivamente, o que eu venho ensinando aqui é para você. E aí vou fazer um resumo rápido, tá? Então, dos principais problemas, desses erros mais comuns. Mas, fundamentalmente, você travar diante da análise de um balancete, fazer registros contábeis que, ao invés de resolver o problema, resolvem um problema, mas causam outros problemas. Então, essa insegurança ao fazer os lançamentos, né? Você não sabe bem o que pode fazer, o que não pode fazer. Pega aquelas contas dos 5, 6, 7, 8, não entende muito bem o propósito delas, não sabe trabalhar com elas, tá? Isso é um erro muito comum. Outro erro comum, ficar refém dos sistemas de contabilidade, dos CIAFICs, em relação ao desenvolvimento de uma integração,
ou a interpretação de uma regra, de uma mensagem de erro, de alguma crítica que o seu sistema dá, ou que o SICONF apresenta, ou que o Tribunal de Contas te apresenta. Então, é para você também esses conteúdos. Os apontamentos que vão surgindo do tribunal, que às vezes você não consegue interpretar, ou mesmo você acaba sendo pego de surpresa por um apontamento, porque você realmente desconhecia a regra, ou na ânsia de querer atender a regra, acabou também fazendo um procedimento equivocado, ou ainda nessas atualizações dos balanços demonstrativos fiscais, que você também acaba não conseguindo estar devidamente antenado, você não consegue estar na vanguarda dessa mudança, dessa atualização. Às vezes vai analisar um demonstrativo fiscal ou um balanço e não sabe bem como ele foi construído, a ponto de dar conformidade para o relatório, porque realmente falta o domínio dessa grande chave, desse motor da contabilidade. Fundamentalmente é com você que eu quero falar. Independente se você é o contador ou a contadora, às vezes você é o controlador, mas chega para você esses relatórios e você também quer ter esse domínio. Você é da equipe da consultoria e da assessoria, também quer ter esse domínio, ou trabalha no desenvolvimento do sistema da contabilidade, no suporte, na análise. Então entendam que o que eu vou continuar tratando com vocês aqui semana após semana vai cada vez mais jogar luz sobre essa questão para te tornar apto, te tornar capaz de começar a navegar com um pouco mais de segurança sobre esses assuntos. Agora eu quero que você comenta aqui para mim, mais uma vez, de onde você está me vendo, e deixe mais uma vez, tá? O like aqui no vídeo, se curtiu, para realmente sinalizar que esse conteúdo é de qualidade, que te agregou valor. Inscreva-se no canal, passe a me seguir para poder acompanhar, ser notificado sobre os novos vídeos e principalmente compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que também possam se interessar por isso. Vou deixar um link depois para vocês aqui no vídeo, vou compartilhar com vocês um link, vocês vão ficar sabendo desse link, me acompanhem pelo Instagram, acompanhem o vídeo que depois eu vou disponibilizar no YouTube. Vou deixar um link para que vocês possam fazer o download do resumo da aula passada, do resumo dessa aula, do mapa mental, poder me acompanhar depois num grupo onde a gente vai poder estar um pouco mais próximo e vai facilitar o compartilhamento de algumas informações com vocês sobre esse assunto, perfeito? Então, se fizer sentido, depois já abra um link, é gratuito, você vai só fazer ali naturalmente a confirmação dos seus dados para poder receber o acesso, e aí você vai ter lá o PDF com o resumo dessas aulas, da aula passada, dessa aula. A próxima aula você vai acabar também por esse link tendo acesso para você guardar essa documentação, fora a explicação que eu já te dou aqui pelo vídeo, e um mapa mental que resume os principais pontos do que eu venho te apresentando. Então, se fizer sentido, lembra de clicar no link ou me requisitar, tá joia? Vamos junto, a gente se vê semana que vem a partir das 3h30. Um abraço.